Oi, eu sou a Johanna e hoje eu estou aqui para mais um vídeo da série Hoje Eu Conheci um Cientista. E a convidada de hoje é a professora Alessandra. Ela é professora colaboradora do Departamento de Química ali da UDESC CCT, no campus de Joinville. Então, professora, muito obrigada por aceitar o convite da Cienticidade de fazer parte dessa nossa série, né? Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade e eu fico muito lisonjeada pelo teu convite. Obrigada. Então, primeiro, prof, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a tua graduação e a tua pós-graduação e quais instituições de ensino que a professora estudou. Bom, eu sou formada no curso de licenciatura e bacharelado em Química e eu cursei na Universidade Federal do Paraná e eu me formei em 2002. Aí no comecinho de 2003, eu comecei a ministrar aulas como professora do estado do Paraná. Ainda nesse mesmo ano, eu fui aprovada no mestrado em Química Analítica pela Universidade Federal do Paraná, onde eu cursei o mestrado até 2006. Aí em 2006, eu fui aprovada no doutorado pela Universidade Federal de São Carlos. Então, eu pedi exoneração do cargo de professora do estado do Paraná e mudei para São Paulo para fazer o doutorado. E eu fiquei em São Carlos pelo doutorado, né? Eu fiquei até 2010, eu defendi a tese em 2010. Em 2011, eu consegui a minha primeira bolsa de pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu fiquei nesse pós-doc durante aproximadamente 1 ano e meio. Aí, em 2013, eu voltei para São Paulo, para a Universidade Federal de São Carlos, porque eu consegui uma bolsa de pós-doutorado pela FAPESP. Aí, eu fiquei cursando esse pós-doc até 2015. Aí, em 2015, eu consegui minha terceira bolsa de pós-doutorado pela Unesp de Sorocaba, onde eu fiquei durante 2 anos. Aí, em 2017, eu fiz o processo seletivo da UDESC, e é onde eu estou até hoje. E quais foram as suas motivações para se tornar professora de Química Analítica, né? Fazer a tua pesquisa em Química Analítica e posteriormente se tornar professora dessa matéria? Para eu escolher esses 2 caminhos, isso começou na minha graduação, quando eu fazia licenciatura, que eu fui fazer o estágio de docência com uma professora que eu gostei muito. Eu admirei muito o trabalho dela, e foi como a minha primeira inspiração dentro da graduação. Eu já tinha essa inspiração do ensino médio, tanto que foi o motivo para eu entrar na química também, parte desses motivos, mas isso se concretizou quando eu comecei a dar aulas no ensino médio, lá como professora do estado. E isso só se intensificou quando eu, no pós-doc na UFSC, eu também fui professora voluntária. E aí eu já dava aula para a graduação, né, para o pessoal da engenharia, da química. Então eu vi que ali que era o caminho que eu queria continuar. Com relação à química analítica, também não foi uma coisa muito certeira. Eu comecei na graduação fazendo iniciação científica na química orgânica. Eu trabalhava com síntese orgânica, mas eu vi que não era a minha área. Aí eu comecei a cursar as disciplinas de química analítica, aí eu vi que ali sim era o que eu gostava, era o caminho que eu queria seguir. E isso para mim ficou muito claro quando eu fiz a disciplina de química ambiental. Eu vi que eu queria fazer um mestrado com química analítica e aplicando a química ambiental. Eu queria a interação dessas 2 áreas. E foi esse o caminho que eu segui, que eu continuei no doutorado, nos outros 3 pós-docs que eu optei por fazer. Certo. E durante a tua graduação, a tua pós-graduação, quais foram as suas experiências fazendo ciência, né, no laboratório? Se foi como você esperava antes de entrar na graduação? Ser cientista era desse jeito que você imaginava? Não era como eu imaginava, mas em alguns aspectos era até melhor, mas em outros era pior. Quais eram os aspectos melhores? É que a gente trabalhando com o nosso objetivo de sempre fazer a pesquisa com excelência, a gente chega em resultados. Às vezes não são resultados como a gente imaginava na hipótese do trabalho, mas são resultados muito bonitos e muito, muito coerentes
com aquela pesquisa. Agora, com relação ao que eu não imaginava, era a dificuldade que nós, como cientistas, temos em conseguir desenvolver a pesquisa conforme é o nosso objetivo, o nosso desejo. Por quê? A gente não tem como resposta do governo o amparo para conseguir desenvolver e até, muitas vezes, caminhar com essa pesquisa. Mesmo que existam ideias, existam resultados promissores, muitas vezes a gente não consegue dar continuidade por falta desse respaldo, né, que existe de uma forma geral no nosso país. Então, isso é um impedimento que nós, como cientistas, temos que dar um jeito da pesquisa continuar, os resultados continuarem sendo excelentes, mas tentando se adequar ao nosso dia a dia, ao que a gente tem como respaldo para o trabalho. Uhum. E agora que então a professora entrou nesse assunto, né, já vou emendar aqui com a próxima pergunta, que é como que a professora vê o atual cenário das pesquisas brasileiras e também da importância da pós-graduação para a nossa sociedade. Eu vejo como um cenário desanimador e muito frustrante. Minha opinião, se não existir uma valorização dos cientistas, da ciência, valorização do governo nas pesquisas, infelizmente, o país vai perder muito com isso e um exemplo é o que a gente está passando, o que a gente está sofrendo nesse momento, né? Então, na minha opinião, há necessidade urgente de valorização da ciência. Então, prof, muitas pessoas elas têm uma imagem diferente do cientista, né? As pessoas acham que o cientista é uma pessoa que só fica no laboratório fazendo seus experimentos, que não tem uma vida. Então, eu gostaria que a professora falasse um pouquinho sobre você, sobre o que você gosta de fazer no seu tempo livre, dos seus hobbies, enfim, sobre você. As coisas que eu mais gosto de fazer são fazer doce e caminhar. E as pessoas que eu mais gosto de ficar perto são os meus amigos e principalmente a minha família. Certo. Então, eu ocupo o meu tempo livre sempre que eu posso, ficando perto dessas pessoas que me fazem muito bem. Que bom. E então, prof, agora a gente está no fim da nossa entrevista. Então, eu gostaria que agora você deixasse um recadinho para quem assiste a gente aqui na Cientificidade, nas nossas redes, né? Principalmente para aquelas pessoas que estão agora no ensino médio, né? Para os adolescentes, que gostariam de se tornar cientistas futuramente. Bom, o recado que eu dou é: estudem, se dediquem, façam isso com muita paixão, com muita garra, mas acima de tudo, sejam felizes e vivam a vida de vocês. Então, muito obrigada novamente, prof, pela entrevista. E quem está assistindo a gente aí em casa, fiquem ligadinhos que a gente vai estar postando várias outras séries legais para vocês estarem assistindo aí em casa. Espero que todos estejam bem nessa pandemia. E é isso, um beijo e tchau. Obrigada mais uma vez, Johanna, e um beijo para todo mundo.